Muito bem, nós já estamos ao vivo pelo Facebook com a nossa Escola Bíblica Virtual. Sejam todos bem-vindos. Eu peço você que compartilhe esta aula, esta celebração através do estudo e alcance mais pessoas ainda. Sua presença aqui com a gente, através desse canal, é uma alegria para nós. Nós vamos orar e o pastor Adenauer fará esta oração, pedindo a Deus que ilumine aos professores. Hoje, 2 professores novos na casa, pastor Vinícius e Mateus Fonseca, pastor Vinícius Moreno e Mateus Fonseca, e o pastor Marcelo, que já é também conhecido aqui. Pastor Adenauer, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor, meu Pai, por mais um dia. O Senhor nos permite, Senhor Deus, estar reunidos, ainda que de forma virtual, para estudar a Tua Palavra Santa, Senhor Deus. Queremos pedir que o Senhor abençoe os professores, pastor Marcelo, pastor Vinícius, irmão Mateus, que todos eles, Senhor Deus, sejam mais uma vez iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que nos ensine, Senhor Deus, conforme a veracidade do Teu querer, da Tua Palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor Deus, dando entendimento. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, a gente vai iniciar. Pastor Marcelo, por favor, pode introduzir e apresentar a introdução da lição para a gente. Bom dia, quem está nos assistindo nesse momento pelo Facebook ou então na sala que nós abrimos. Quem não está nesse momento, boa tarde quando abrir ou boa noite quando abrir, né? São os sincrônicos os que estão conosco, os assincrônicos os que verão mais tarde. E o tema de hoje é a adversidade traz maturidade. E o professor é o Dário Francisco de Oliveira. E o texto que foi colocado é 2 Coríntios 4, 16 a 18. Normalmente eu leio na Nova Versão Internacional, NVI, mas eu achei melhor a revista atualizada, porque na NVI não aborda a questão do homem, e essa palavra homem nesse texto é muito importante. E a revista atualizada, ela aborda homem, ou seja, que tem no grego antropos. Diz assim, versículo 16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Versículo 17: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Versículo 18: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tema muito importante nesse momento que estamos passando de quarentena, de doenças, né, de uma pandemia mundial. A adversidade traz maturidade. E eu comecei a refletir, e eu me lembrei de um pastor, de um teólogo, que durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo da perseguição nazista, ele foi se refugiar nos Estados Unidos e lá fez um excelente trabalho. O nome dele é pastor Paul Tillich, ou teólogo Paul Tillich. E ele elaborou uma teologia chamada teologia da correlação. O que é isso? Ele perguntava com as ciências, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a física, a química, e respondia com a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus ela é eterna, ela é extremamente relevante, por mais que as situações sociológicas, psicológicas estejam em eterno movimento, né? E quando vemos esta pandemia, que é a Covid-19, e as pessoas em quarentena, surgem algumas questões que a palavra de Deus vai resolver, ou vai tentar, vai buscar responder, melhor dizendo. Primeiro, a vida é frágil. A vida é frágil, como diz Salomão, sopro. 2, não adianta ser milionário, pois se tiver complicações, será entubado e pode morrer. 3,
Há necessidade do isolamento, visto que não temos uma vacina. As pessoas ficaram presas em seus lares. 4. No isolamento, tem que se lidar com as suas escolhas. A companhia que você escolheu viver. As pessoas que estão ao seu redor. 5. E nós temos que lidar com as nossas sombras. Pensamentos, emoções e sentimentos que inquietam e machucam. Então, tudo isso aconteceu nesse período curto. Já dizia um amigo meu que dizia que preferia não ter saído de 2019. Vamos voltar para 2019, porque 2020 está complicado. E aí o que acontece? A psicanálise, ela vai abordar duas questões muito importantes, que é o princípio do prazer, que é o princípio da realidade. O princípio do prazer, você quer tudo de forma imediata e quer todo o prazer possível. O princípio da realidade é que não é possível isso. Então, esse choque entre o princípio do prazer e o princípio da realidade gera frustração, gera sofrimento e gera amadurecimento. Não é assim com a criança? A criança pensa que o mundo gira em torno dela. Só que com o passar do tempo, ela vai crescendo e vendo que não é possível ter tudo. Então, diante desta pandemia, em que a sociedade vivia uma busca incessante de prazer, uma busca incessante de consumismo, as pessoas tiveram que se deparar com os seus familiares, com as suas relações e consigo mesmo. Então, os sentimentos e as emoções que vieram nesse momento foram um turbilhão. O nível de ansiedade que temos hoje no Brasil é altíssimo. O nível de suicídio que está acontecendo na Europa é altíssimo. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com a realidade, porque estavam só acostumadas a ter prazer. E aí vem a lição de hoje. A diversidade traz maturidade. E vemos o texto que nós lemos, né? E o apóstolo Paulo vai nos colocar algo além de nós mesmos, que é Deus. Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar no versículo 16: por isso não desanimamos, em meio a essa pandemia, em meio a esses pensamentos que muitas vezes nos assolam, essa ansiedade, a depressão, não desanimamos. Por quê? Porque, embora exteriormente, ou seja, o que está ao nosso redor, nos atinja, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o que é o homem interior? A natureza espiritual, o homem regenerado, o homem que tem uma comunhão com Deus, esse homem renovado pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós não lutamos sozinhos, nós não estamos isolados de Deus, nós estamos isolados um pouco da sociedade. E esse contato com Deus é que nos renova. Por isso, a lição é tão importante. E nós vamos abordar nessa lição: a diversidade é inevitável, é o primeiro tópico. Segundo tópico, a diversidade tem fontes diversas. Terceiro tópico, a adversidade é pedagógica. Sofrer nos melhora, nos aprimora, se nós temos Deus em nosso coração e se nós temos uma perspectiva de amor e de vida. 4, a adversidade nos faz crescer. Então, nós temos os professores altamente qualificados que vão abordar esta questão. No meio dessa dor que está em nossa humanidade, em que temos uma doença que ainda não tem a cura, em que nós temos pensamentos, sentimentos e emoções como um turbilhão dentro de nós, os que têm Cristo em seu coração conseguem não desanimar, mas ter esperança. Ter esperança. Então, passa agora a lição, o tópico primeiro: a adversidade é inevitável. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando agora, os nossos pastores, Mateus também, e dizer, pastor Marcelo, que o altamente ficou por sua conta aí, porque eu só tenho 1,74 m, então não sou tão alto assim. Mas eu vou abordar o primeiro ponto, então, que diz que a adversidade é inevitável. Essa é uma afirmação que a gente também pode colocar como uma pergunta, né? A adversidade é inevitável e procurar responder isso.
certo pregador uma vez disse que ele, passando em frente a uma igreja, ele olhou e viu que na frente dizia assim: aceite a Cristo e pare de sofrer. No momento ele refletiu e pensou assim: isso não é verdade, né? Não existe essa possibilidade de você aceitar a Cristo e parar de sofrer. Uma das questões que o próprio autor, o pastor Dari, coloca é que o Paulo sofreu por causa do evangelho. Ele se converteu e Jesus mesmo disse que ele sofreria por causa do evangelho. Então, no cumprimento da sua missão, ele diversas vezes ele sofreu por estar pregando o evangelho, por estar exercendo ali a sua missão. Então, quando alguém diz aceita Jesus e pare de sofrer, a gente deve se perguntar: será verdade isso, né? Uma pergunta recorrente que a gente ouve, especialmente nesses tempos em que estamos vivendo, se Deus existe, por que ele permite que coisas ruins venham a acontecer? Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? E, na verdade, nós não temos exatamente a resposta, porque a gente não é Deus, não pode responder por ele, mas temos na palavra de Deus respostas que nos levam a refletir a respeito dessas questões. Então, a gente entende pela nossa vivência que a adversidade, sim, ela é inevitável. Ela, cedo ou tarde, ela vai bater a porta na nossa casa. O próprio Jesus, ele, né, se fazendo homem e estando entre nós, ele padeceu também por dificuldades. Ele teve fome, ele teve sede, ele se sentiu cansado, ele chorou pela perda de Lázaro, foi humilhado, foi açoitado, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Então, se a gente tem Cristo como o nosso ideal maior, a gente precisa entender: se ele, sendo Deus, sofreu, nós não temos a possibilidade de passar por essa vida sem passar também pelo sofrimento, pela adversidade. Tem uma canção antiga do Logos, né, que diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, eu aceito, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Claro que a gente vai continuar a nossa lição, a gente vai trabalhar outros pontos que vão nos ajudar a compreender isso melhor. Então, eu quero passar para o ponto 2, que diz que a adversidade tem fontes diversas. E a gente precisa estar atento a isso. Quando ele coloca aí, na verdade, então, quatro questionamentos que a gente precisa fazer, que são, no seu entender, fonte de adversidade. Então, ele bota como primeiro que a adversidade pode surgir a partir de nós mesmos, por nossas escolhas equivocadas. O pastor Marcelo citou, né, que a criança ela acha que o mundo gira em torno de si. E quando ela vai, então, crescendo, amadurecendo, ela entende que não funciona dessa forma, né? Da mesma forma, a gente, quando vai amadurecendo nossa vida, fazendo uma retrospectiva da nossa existência, a gente muitas vezes vai reconsiderar algumas opções, algumas escolhas que a gente fez, e analisando, a gente pensa: bom, ali eu não fui feliz, não fiz uma boa escolha, e vida que segue. Então, alguns sofrimentos, algumas adversidades que a gente tem são em decorrências das nossas próprias escolhas equivocadas. Quando você tem alguém, por exemplo, que foi criado num ambiente familiar saudável, pai, mãe, irmãos, uma família trabalhadora, que se dedica a
coisas boas, né? Que tem ali um certo grau de religiosidade, né? Gosta de frequentar a igreja e tal, e alguns crentes até. Mas, de repente, essa pessoa, mesmo com esse ambiente favorável, mesmo com tendo todas as possibilidades, mesmo tendo uma educação, formado, tendo um emprego, de repente, essa pessoa ela se envereda pela criminalidade. E, como fruto do seu pecado, ela vai ser privada de andar por alguns lugares, ou vai ser presa, ou então pode ter morrer porque estava praticando crime. Alguém vai dizer assim, mas, poxa, essa pessoa ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, tinha tudo na vida, mas se encaminhou, escolheu essa vida. Então, o sofrimento que aquela pessoa teve foi produto das suas escolhas ou da sua escolha equivocada, porque ele tinha diversas outras opções, mas optou em ir por um caminho de criminalidade. Então, sofreu por sua escolha, sua própria escolha. O segundo ponto que o autor coloca é que a adversidade pode vir a partir de pessoas que estão próximas, pessoas que estão à nossa volta. E, né, eu tenho experimentado um tempo aqui, né, que minha mãe está fazendo um tratamento de câncer, né? Eu estou bem de saúde, graças a Deus, mas minha mãe não está. E isso gera para mim um sofrimento. É uma adversidade que nós estamos passando. Não é por mim, mas por ela. Então, a gente tem adversidades dessa monta também. Mas a gente também poderia imaginar, né, que, às vezes, a gente sofre por más companhias, né? A própria palavra de Deus diz, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. O ditado popular, né, diz que passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas por que isso está acontecendo comigo? É porque não foi exatamente com ela, mas por estar envolvido com pessoas que não são boas companhias, não são pessoas boas para que estejamos juntos a elas. E aí, como ele coloca a terceira fonte de adversidade, é a própria ação de Satanás. A gente entende a partir de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E esse é o propósito que ele tem. E ele continua nesse propósito e ele trabalha, se esforça para que isso aconteça. A gente não pode supervalorizar por conta disso que a gente já acabou falando aqui, porque algumas fontes da adversidade vêm a partir de nós mesmos e outras a partir de pessoas que estão na nossa volta, mas existe também a ação do inimigo contra a nossa vida que a gente precisa estar atento quanto a isso, não diminuir essa importância e nem também supervalorizar, mas dar a essa questão a devida importância. E, por fim, ele coloca que a adversidade pode surgir a partir de uma ação divina para mudar a história de alguém ou a história de uma sociedade, de uma nação, a história do mundo. Eu sei que a gente pode pensar em vários casos nesse momento, mas a gente tem que pegar um caso clássico do Antigo Testamento e um outro do Novo Testamento. A gente vai ver que no Antigo Testamento a gente tem o caso do profeta Jonas, que recebeu de Deus uma missão e ele simplesmente renegou isso. Ele não queria aceitar aquilo que Deus tinha proposto a ele. Ele
Ao invés dele ir para a direita, ele resolveu ir para a esquerda, e aí ele, né, acabou ali sendo forçado a voltar ao projeto inicial que Deus tinha dado a ele, porque Deus interviu naquela situação, uma tempestade no barco onde ele estava, ele foi lançado no mar, foi tragado por um peixe, e ali se arrependeu, e aí o peixe, então, o regurgitou, e aí ele pôde, então, a partir daí, cumprir com a sua missão original, aquilo que Deus tinha dado a ele. No Novo Testamento, a gente tem o exemplo da própria igreja, em que Jesus, voltando, ascendendo aos céus, diz, permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Vocês precisam ir, e indo façam discípulos em todas as nações. E, de fato, eles receberam aquela capacitação do Espírito Santo e eles, por comodidade, decidiram permanecer em Jerusalém até que, então, o Senhor permite que venha a perseguição, e a partir da perseguição, então, aqueles irmãos se espalham por todos os cantos do mundo, e o evangelho, então, é propagado segundo aquilo que Deus tinha, né, proposto desde o início, né? Houve ali uma resistência daqueles irmãos, mas, né, prevaleceu a vontade de Deus, Deus interviu e fez com que aquela diversidade proporcionasse, então, o cumprimento da missão que Deus tinha estabelecido para eles. Então, são esses dois pontos que eu tinha para abordar. A gente precisa ficar atento com relação a isso. A diversidade, ela tem essas fontes, sim. A gente precisa fazer essa reflexão a partir de nós, a partir de pessoas à nossa volta. Pode ser a partir da ação do inimigo, mas pode ser também por uma ação de Deus. Tá bom? Muito bem, fazendo aqui aquele ping-pong, então, de algumas provocações, de repente, para a gente tornar o assunto agora ao alcance de algumas questões que podem ser levantadas por ouvintes. Nós representamos esses ouvintes. Alguém na sala quer fazer alguma abordagem ao pastor Vinícius, alguma pergunta, alguma observação? Por favor, pode fazer. Temos alguém? Ali na sala, ninguém? Pastor Vinícius, então vamos lá. Aqui a diversidade tem várias fontes, segundo o autor, né, o pastor Dario apresentou. Nós estamos vivendo um momento em que há uma diversidade alcançando todo mundo. Como é que a gente poderia apresentar para as pessoas, de maneira prática, por que está acontecendo isso, assim, de maneira bem objetiva também? Como é que o irmão poderia fazer esse link, então, com essa pandemia hoje? Pastor, a gente pode fazer o link sobre diversos aspectos, mas acho que a pergunta mais própria não seria o porquê, mas o para quê, né? Eu acho que porquê fica difícil a gente responder, mas quando a gente pensa no próprio movimento que a igreja tem feito a partir desse tempo de pandemia, a gente consegue ir montando um quebra-cabeça para a gente tentar entender as questões maiores que envolvem essa questão da pandemia, né? Por exemplo, até pouco tempo a gente não tinha a possibilidade de estarmos falando aqui para um grupo de N pessoas no mundo inteiro. A gente estaria restrito a uma sala, nas dependências da nossa igreja, falando para grupos específicos, alguns para homens, outros para mulheres, outros para adultos, outros para jovens e adolescentes, outros para as crianças, né? Mas hoje a gente tem, a partir dessa nossa condição que nos foi imposta, de ter essa ferramenta e usar isso para propagar esse estudo para pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, isso, assim, dos caminhos em que a gente teve que se adaptar e que a gente vê como algo positivo. A gente evoluiu nessas questões aí. O que alguns pastores têm colocado, a gente conversando, né?
alguém sugeriu, né, que, na verdade, a igreja ela estava meio que acomodada e precisou levar essa chacoalhada para que ela, então, pudesse compreender a importância de estar com pessoas e não se importar tanto no lugar onde elas estão, né? Ali, claro que a gente dá ao templo o seu valor, mas a gente precisa dar o devido valor ao templo e não um valor superdimensionado. Agora, essas são ponderações que a gente faz em relação à igreja. Agora, com relação à sociedade de modo geral, esse tempo de estar em casa também nos leva a uma reflexão a respeito das nossas prioridades, né? Pessoas que possivelmente dedicavam muito tempo ao trabalho, que hoje estão reclusas em casa, tendo que reaprender a viver em família, estar em comunhão com a esposa, com os filhos, de trocar um pouco de lugar no papel, né? Por exemplo, aqui em casa eu sempre ajudei a Virgínia, né? Mas nesse tempo de pandemia ela tem que estar mais tempo com as crianças aqui nos estudos, né? Que tudo agora é online. Pastor, deixa eu fazer uma ponte aqui, Sim. porque eu gostaria que a gente também abordasse, o irmão foi muito feliz aí, no porquê e para quê, mas o porquê, a minha intenção era, qual é a fonte, então? Não é? De onde veio? Porque um dos pontos aqui são as fontes diversas. Se puder, Sim. objetivamente, que tem que passar para os outros pontos. Não é? Esta pandemia, então, o autor coloca que ali há 4 fontes, segundo ele. Como é que a gente poderia interpretar essa questão da pandemia? Porque talvez tenha sido mal formulado por mim, é nesse sentido. Qual seria a fonte, então? Por que nós estamos passando por isso nesse sentido? Sim. O que eu acabei aqui comentando ajuda a gente a tentar explicar, mas não explica de fato, porque como a gente vai estar vivendo isso ainda, então estamos fazendo algumas reflexões. Mas eu acredito sempre que há a mão divina no controle da história. Eu não acho que coisas acontecem à revelia daquilo que Deus determina. Então, ou alguma coisa é vontade expressa dele ou é permissão. Então, hoje, Deus nos permitiu viver essa dificuldade para que a gente pudesse tirar essas lições a partir desse tempo que a gente está vivendo. Então, dentro daquilo que foi abordado aqui pela lição, né? Isso não é culpa nossa especificamente, nem pessoas que estão à nossa volta. Alguém poderia dizer que é uma ação do diabo? Talvez, mas como eu acredito que há sempre uma ação divina, tanto de permitir quanto de impor a sua vontade, então, dentro dessas 4 aí, eu acho que a vontade de Deus está aí mais... Muito bem. Está ótimo, pastor. Obrigado. E alguém observa mais alguma coisa para a gente seguir? Tem mais alguma observação de alguém da sala? Se não, vamos então aí ao pastor Matheus Fonseca. Pastor Vinícius é a primeira vez que está com a gente, já foi apresentado aqui também. Matheus também é a primeira vez que está com a gente. Seja bem-vindo, Matheus. Desmute o seu microfone e pode então seguir. Bom dia, pastor. Eu não sou pastor, né? O pastor comentou aí. Eu não sou pastor, claro. Não, tá. Eu chamei de pastor. Mas a gente Mateus, fica honrado aí pela... Nós estamos com um probleminha. Sua internet parece que está instável. Acho que é a sua. Está instável. Se você puder ficar mais perto do roteador, ver o que está acontecendo, porque sua voz está oscilando muito, e é característica da questão da internet, ok? Se não puder... Vamos ver se... Aqui. Ela continua instável ainda. Eu vou falando aqui. Muito bem, a gente vai prosseguir aqui então, porque a gente tem, enquanto o Matheus ali, não é? Vai se posicionar melhor junto a uma internet com uma qualidade, a gente vai prosseguir aqui. O pastor Adenal está na sala também, é professor nosso aqui, e se ele pudesse também dar uma palavra. Pastor Adenal, nessa pandemia,
nós temos pessoas que estão sofrendo com as limitações. Então, não podem sair de casa, mas tem um conforto de Netflix, internet, comida na mesa, presença da família, e alguns estão dizendo que isso é um sofrimento. Mas tem famílias que estão enfrentando problemas com algumas pessoas que são internadas, entubadas e sofrem mais. Como que Deus está operando no meio desse quadro todo, nessas diferentes situações? Se o irmão puder fazer o link, Mateus, vê aí a internet para voltar. Ok. Eu penso que Deus ele atua em todas as nossas necessidades e exatamente na proporção daquilo que nós necessitamos e de que não conseguimos por outros meios. Quanto mais difícil a situação, quanto mais humanamente complicada a situação, mais Deus atua, mais Deus opera, mais nós conseguimos ver de forma muito, muito clara a mão do Senhor. Então, tem hora que, quando a gente está em casa, como você falou, que está tudo tranquilo, a gente sente um incômodo e a atuação de Deus na nossa vida vai ser no sentido de nos dar conforto, paciência, tranquilidade. E quando a situação está muito complicada, nós temos um familiar que esteja enfermo, passando por um momento, a atuação de Deus, ela não só é na nossa vida para nos dar condição de enfrentar isso, mas também atuando diretamente na cura daquela pessoa, preparando os médicos, usando todas as coisas. Eu penso que Deus atua sempre, em todos os momentos. Deus nunca nos deixa só, mesmo quando nós não conseguimos enxergar a atuação do Senhor, Ele está atuando, Ele tá operando para nos dar condições de passar por todas as provas. A Bíblia nos diz que o Senhor não nos dá nenhuma prova pela qual nós não consigamos passar por ela. Então, o Senhor sempre vai nos ajudar, qualquer que seja a situação. Ok, pastor. Muito Pastor, obrigado. Mateus, já temos aí condições? Pastor Marcelo, por favor. Eu queria abordar uma outra questão rapidamente, para não demorar. Tem pessoas que estão passando necessidades físicas, porque essa pandemia fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos. Então, é um momento de, quando você vê seu filho, você vê sua família sem ter o alimento necessário, sem ter o mínimo para subsistir, a dor é muito profunda, muito profunda. E o que nós temos, a obrigação como seres humanos e como igreja, é estender a mão. É um exercício também, nesse momento, para que nós saiamos de nós mesmos e olhemos para o próximo. Nós seríamos mãos de Deus na vida dessas pessoas, não é isso? Amém. Ok, É muito verdade. bom, muito bom. Os dois links aí, bem compostos, como o do pastor Vinícius também, a questão da finalidade, né? Para quê? Vamos aprender com isso. Mateus, e aí? Temos aí a internet melhor? Mexi aqui para ver se melhora, ver aí se está melhor. Está melhor a transmissão, tá muito bem. Ela está dando uma osciladinha, né? Inicia aí, se for o caso, eu tenho que só para a gente, porque a gente acaba não compreendendo bem. Vamos lá. Ok, sem problema. Bom dia a todos que estão acompanhando. Matheus, olha aqui, realmente a internet está te atrapalhando. Está me quebrando, aí. Né? Não está? Caramba. É o que vocês estão percebendo também isso, não está? Quem está na sala? Está oscilando muito. Você, pastor Mateus, a orientação Sim. técnica aqui, de repente você saia da sala e entre na sala, Okay. Tá bom? Sai e entra de novo e tente ficar o mais perto possível do seu roteador, tá bom? E aí você voltando, você pega, vai ser muito legal a sua participação, você é um jovem brilhante, atuante, estudioso, e será muito bom. Então, eu vou dando aqui pontapé inicial, só para você chegar aquecido, se Deus quiser marcar os gols. Ok, pastor. Tá bom? Vamos lá, então. O terceiro ponto é a diversidade pedagógica. Bem, o que isso significa? A gente pode aprender com a diversidade. A gente tem, na diversidade, uma oportunidade muito rica de aprendizagem. Alguém já disse, e não me lembro quem agora,
que o maior professor na vida são os problemas, ou as adversidades, eu não lembro exatamente o conceito, ou o provérbio. Mas a síntese é isso. As adversidades, os problemas, as lutas são o melhor professor para nós. No tempo em que o mar está tranquilo, o comandante não consegue colocar em prática ensinamentos que ele teve e que o fariam uma pessoa ainda mais capaz. Mas quando ele, no meio de um mar revoltado, revoltoso, ondas bravias, surpreendentes, e ele consegue colocar em prática ensinos que estavam na sua cabeça e que nunca tinham sido colocados, e ele mesmo passando por um grande susto, consegue finalizar a viagem. Ele teve uma aula que nenhuma faculdade anteriormente, nenhum curso teria dado e tinha dado a ele. Então, a gente aprende, e algumas lições são que a adversidade, a gente aprende que é pó, somos limitados, nada somos. A gente simplesmente pensa que é alguma coisa quando tudo está tranquilo, mas quando não está tudo tranquilo, é que a gente vai aprender mesmo. Eu tive aqui, talvez, vamos ver se o Matheus voltou aqui, ele voltou, se ele já ouve a gente, e ele retoma. Se eu só fazer esse link, eu disse que na adversidade aprendemos que somos pó. Matheus, vamos lá? Bom dia, pastor. Vê se o áudio está melhor aí. Está funcionando Excelente melhor? agora, ótimo. Ok, então, novamente, bom dia aí aos pastores. Fico honrado em participar. Primeira vez aqui no aplicativo também. Que bom. Aprendendo, mas é isso aí. Se Deus quiser, Deus vai nos ajudando aí. A todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook também, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que virem depois. Então, pegando esse gancho aí, a lição de que a diversidade ela é pedagógica. Bom, não tem aqui a faculdade e a capacidade de homilética que os pastores têm, né? Os pastores aqui presentes têm, mas a gente gosta de ler, gosta de estudar a Bíblia, a gente aprende muito, né? Ouvindo cada um. E o autor aqui da revista, ele salienta, independente de quais sejam os pontos ou os motivos dos quais as adversidades vêm, né? Que foi mostrado aqui pelo pastor Vinícius, né? Ele deu os quatro pontos de onde essa diversidade pode surgir, independente de qualquer que seja a fonte. A Bíblia vai dar essa orientação de que a adversidade ela é pedagógica, ela nos ensina, né? Então, podemos aprender com ela, não só podemos, mas Deus está nos falando através das adversidades, seja ela qual for e de qual origem ela venha. O primeiro ponto que o autor, então, salienta aqui é que na adversidade aprendemos que somos pó. Nós aprendemos que o homem, né, ele não tem a capacidade de, como diz o próprio Jesus, né, de perpetuar a sua própria vida. Ele não pode acrescentar dias, né, à sua existência. Então, a palavra de Deus e as adversidades nos mostram, elas de forma pedagógica, que a gente precisa aprender que nós necessitamos de Deus, que nós somos pó. Então, essa é o primeiro ponto que o autor salienta. Ele dá aqui alguns textos, né? Ele diz que basta um pequeno filme para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Então, é o primeiro ponto que qualquer adversidade, mas especificamente o Covid-19, tem nos dado, é que nós somos pó e precisamos nos enxergar dessa forma, né? Deus quer falar no nosso coração, um espírito altivo de se achar melhor que os outros. Então, essa pandemia traz esse ensinamento. Nós somos pó. Então, ele diz ali, ele cita o Salmo
8, né, verso 4, que diz: quem é o homem? E ele fecha esse ponto de forma bem clara de que realmente nós necessitamos de Deus. E a diversidade essa missão da origem, ela nos dá e nos mostra essa verdade de que nós, os homens, precisamos de Deus. Mateus, eu tenho a impressão que a gente vai ter que realmente melhorar. Ela está voltando eu até segurei um pouquinho mais, mas ela está voltando a picotar, oscilando muito. E o que ocorre? Não é nenhum preciosismo nosso, nada. É porque na transmissão as pessoas... Então, talvez você ouve bem a gente, né? Tranquilo. Mas na transmissão... Sim. Mas na transmissão ela está dando essa oscilada e acaba as pessoas não entendendo muita coisa lá. Vamos tentar ver aqui, então. A gente vai fazendo um ping-pong, qualquer coisa eu participo contigo, certo? Pode fazer, sem problema. Segue, então, para ver de novo. Vamos mais uma. Bom, então, no segundo ponto aqui, o autor da revista, ele traz um ponto bem interessante, né? Ele diz que na diversidade a gente tem que mal é uma realidade. Pois então, oscilando muito, está oscilando muito. Muito. Na diversidade a gente aprende que o mal é uma realidade, não é isso, Mateus? Exatamente. Não é isso? Isso. Esse mal, como é que a gente trabalha essa questão do mal? Sua origem, por que surgiu o mal como realidade? De onde veio isso? É uma questão que ao longo desses 2000 anos ainda não resolveram, né? É claro que a Bíblia ela traz uma resposta à questão do mal. A oscilação é muito grande. Eu vou prosseguir, então, e aí a gente fica para uma próxima, para a gente não ter mais essa. Então, a gente aprende que na diversidade o mal é uma realidade, e essa realidade alcança todos nós, não é? Desde a queda do homem, a sua desobediência, quando o homem deixou de obedecer o programa original de Deus, entrou nessa realidade o mal, o pecado. É engraçado que, por mais que a ciência evolua, por mais que os homens avancem em seus estudos e queiram dar explicações lógicas, e muitas coisas a gente consegue ser atendido com essas explicações, olha, não há como negar que o homem sempre foi mal, que a natureza é má a partir da queda. O homem de hoje, o homem contemporâneo, o homem moderno, o homem evoluído, como alguns dizem, pratica as mesmas atrocidades do homem de milhares de anos atrás. Ele pratica as mesmas ignorâncias. O mesmo homem do início da civilização é o homem de hoje em seus absurdos. Por exemplo, agora, nessa pandemia, como nós vimos pessoas se aproveitando desse período para ganhar mais dinheiro, esconder dinheiro, roubar dinheiro. Isso só pode ter explicação com a realidade do mal. Agora, também na diversidade aprendemos a confiar em Deus, Mateus. Vamos lá? Será que temos ainda mais um pouco? Pode abordar aí se quiser, porque aí eu vou vendo. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, né? Está conseguindo ouvir melhor agora ou não? Porque a internet não sei se está oscilando. Vai lá. Não, continua da mesma maneira. Então, a gente aprende a confiar em Deus quando, inclusive, nos faltam os recursos humanos. E esse lado pedagógico da realidade é muito curioso, ele é muito oportuno. Por quê? Porque quando tudo está bem, a gente pensa que a gente é o dono da situação. A gente pensa que a gente tem capacidade de resolver os nossos problemas. E, na verdade,
problemas que enfrentamos, muitas vezes temos condições de resolver. Mas por que temos? Porque Deus nos dá saúde, nos dá inteligência, nos deu experiência naquela área. Mas, de maneira geral, nós não somos capazes de resolver os problemas. Nós só fazemos porque Deus nos dá oportunidade. Quando chega, então, uma adversidade, uma luta muito grande, a gente aprende a confiar em Deus, a gente retorna a confiar em Deus. O Salmo 119, 71, registrado pelo escritor, diz que foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Então, na palavra de Deus, encontramos provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. E o quarto ponto, a adversidade nos faz crescer. Será que a internet de Mateus melhorou, Mateus? Tente comentar aí, como... Olha, pastor, não sei se melhorou, vou falando aqui e o senhor intervém caso esteja ruim, tá bom? Ok. Então, eu lembro muito do texto de Tiago, né? Quando ele escrevendo ali a epístola, ele diz assim, Poxa, Mateus, está dando uma pena que começa tão bem, e aí, né? Espero que seja assim também hoje com o Flamengo, né? Começou tão bem, e agora espero, né? Embora lá não tenha tanta perda como a gente está perdendo aqui, porque realmente ela está oscilando. Você começa a falar também, né? Mas daí a pouco ela... Eu não sei se é problema do meu aparelho. Também não sei, está oscilando muito. Bem, a adversidade nos faz crescer. Ninguém se lembra, né? Adulto nenhum se lembra, mas é muito do conhecimento que uma criança, quando está experimentando o surgimento da dentição, sofre muito. A gente não se lembra. Os pais lembram um pouquinho de aflições, uns têm mais, outros menos. Por quê? Porque naquele momento... Pastor, oi. Tem o crescimento da canela também, que é terrível, né? A dor na perna. Como a dor do crescimento na perna, né? É verdade, também, é verdade. Então, o que ocorre? A gente está crescendo, né, pastor Vinícius? Está crescendo. O crescimento provoca. Um atleta, por exemplo, ou qualquer pessoa que está paralisada em atividade física, e ela decide que ela precisa melhorar o seu estado físico. E ela, então, começa a caminhar. O primeiro dia da caminhada, ela sente um desconforto. Primeiro dia. Eu estou falando de uma caminhada que pressupõe um plano de melhorar a sua qualidade física, tanto na área respiratória quanto na própria área muscular, em outras áreas. Então, vai ser uma caminhada num ritmo bom, então, ela vai sentir um desconforto. Se ela quiser acelerar um pouquinho, dizer, não, eu daqui a um ano quero estar correndo 5 quilômetros. Naquele período de preparo, ela terá que sofrer algumas alterações no seu organismo e aquilo vai implicando no sofrimento. Porém, ela está crescendo. Então, aquela luta, aquela adversidade faz com que ela cresça. Então, a gente precisa desenvolver essa ideia de que o que agora estamos passando, que passamos na vida, especificamente neste momento, são oportunidades que temos para crescermos. Paulo usa uma linguagem que ele faz uma comparação, que o sofrimento dessa vida, leve e momentâneo, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Então, sempre o que virá depois é muito melhor do que a luta que teve durante aquele momento de adversidade. Então, o atleta
que planejou disputar uma corrida e ele se prepara, ele renuncia muitas coisas, ele renuncia viagens, ele renuncia programas mais noturnos, ele renuncia tipos de alimento, e ele começa a fazer exercício, e o músculo é puxado, é exercitado, os seus todo o corpo começa a receber tratamento orientado por profissionais para desenvolver musculatura, desenvolver também preparo no sentido de dar a ele resistência naquela área. Alguém pensa, um corredor, então só vai trabalhar com os pés, perna, coxa. Não, os braços também. Todo o corpo vai sofrendo alterações com os profissionais. E quando ele, então, consegue chegar naquele dia em que corre, ganhando ou não o primeiro lugar, mas ele completa com êxito, e se não ganhou por um detalhe, em função daqueles outros que estão concorrendo também, mas ele completa com êxito, aquela glória é muito maior do que os limites que ele teve que assumir, não é? As renúncias que ele teve que fazer para alcançar aquela vitória tão desejada por ele. Então, a adversidade faz com que a gente cresça, faz com que a gente se desenvolva. O pastor Dario, o autor desta lição, com quem, acho que praticamente aqui, acho que 3, né? Não sei se o pastor Marcelo e o Mateus têm relacionamento com ele, mas eu, Adenauer e o pastor Vinícius temos. O pastor Dario diz que no período da infância ele não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando a situação estava muito difícil, ele virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última página, antecipando assim o final da história. E aí ele faz uma aplicação. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. E a antecipação do final da história é: Deus vai nos garantir a vitória final. Agora, o curioso, e logicamente que no texto não dá para o autor abordar tudo, a gente conhece o final da história, mas a história terá que ser lida dia a dia através das experiências pelas quais vamos passar. Então, Deus disse para a gente, olha, a história é essa, o final é este, é de glória que você não pode imaginar, mas você vai ter que passar por ela dia a dia. Tome cada dia a sua cruz. Bem, eu tentei fazer aqui uma síntese daquilo que o Mateus faria com tanta competência maior, pelo fato de ser o professor desta hora, e vai ficar para uma próxima. E o pastor Marcelo, então, vai à conclusão da lição para depois a gente fechar. Bom, meus irmãos, como eu disse, né, são todos professores qualificados. O pastor Vinícius abordou a diversidade é inevitável, a diversidade tem fontes. É interessante que as fontes colocadas, né, as diversidades podem surgir a partir de nós mesmos, as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás e as adversidades podem surgir por uma ação divina. Depois de Mateus, infelizmente, Mateus está sofrendo o que todos nós estamos sofrendo, né? Que é a dificuldade dessa internet. Todo mundo está acessando a internet, então o sinal fica muito fraco. Mas não é só o Mateus que sofre, somos todos nós. Em algumas horas específicas nós notamos muito. E aí foi o pastor Neemias abordou junto com ele, a diversidade é pedagógica, né, mostrando que nós somos pó. Viemos do pó e para o pó retornaremos. Na diversidade aprendemos que o mal é uma realidade. E é interessante, eu quero fazer até uma abordagem, né, que em nenhuma parte do mundo vimos tanta corrupção no meio de uma pandemia como no Brasil. Isso aí é algo sintomático e algo que devemos repensar muito a nossa trajetória como ser humano no Brasil.
Tá? Ponto 3, 3.3, na adversidade aprendemos a confiar em Deus e depois abordamos a adversidade nos faz crescer. Meus irmãos, meus amigos que estão enfrentando junto conosco esse momento difícil da humanidade, confiemos em Deus. Por mais difícil que seja o momento, o apóstolo Paulo nos ensinou que ela é breve e momentânea. Nos mostrou que o homem interior ele é renovado pelo poder de Deus, ou seja, diante das dificuldades, podemos ter uma visão mais positiva e menos negativa. E é interessante que eu lembro de uma história que havia um homem muito otimista. A gente conhece pessoas assim, muito otimistas. E aí, uma vez, uma irmã falou assim, eu vou pegar esse irmão. Vou pegar. Aí chegou para ele e falou assim, meu irmão, eu tenho uma situação que eu queria que o irmão fizesse uma análise. Pois não, meu irmão. Pois bem, o homem estava desempregado, passando necessidade com a sua família, passando muitas lutas. Um dia ele arranjou emprego e se arrumou todo, acordou, a família toda alegre. E aí ele saiu para o emprego e foi atropelado. E aí não pôde arranjar esse emprego e foi atropelado. O que o irmão tem a dizer sobre isso? Aí o irmão olhou para ela e falou assim, ele está vivo? Ela falou, está, graças a Deus. Ou seja, por mais difícil que seja a situação, nós podemos aprender. Nós podemos ver a ação de Deus cuidando de nós. Talvez não como nós gostaríamos, mas como foi possível na realidade em que vivemos. Então, você que está nesse momento conosco, ou que vai mais tarde ouvir esta lição e participar conosco, não desanime. Não desfaleça. Contudo, se você não tem uma intimidade maior com Deus, o momento é agora. Porque nunca na história da humanidade tivemos o que tivemos agora. A humanidade inteira, as crianças sem aula, as pessoas fechadas em suas casas, só saindo para comprar alimento ou comprar remédio, a preocupação muito grande de morrer por causa de uma doença que não tem cura. Então, houve um momento diferente na história da humanidade que nos fez repensar. Então, se você quer ter uma vida mais gratificante, mais alegre, mais prazerosa, mais sólida, não sem problemas, problemas sempre vamos ter, mas com Deus enfrentando, tenha uma intimidade maior com Deus. Se você não tem Jesus em seu coração, faça. O que é ter Jesus no coração? É aceitar que o Espírito de Deus esteja com você, que Jesus more com você e mudar a sua forma de pensar e de viver. O momento é agora, não deixe para mais tarde. E essa lição muito bem escrita pelo pastor Dario, que ele possa cada vez mais ser um instrumento de Deus para levar a lição, e que todos nós, como igreja, possamos estender a mão a quem precisa e crescer. A palavra é crescimento. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor Marcelo, a gente vai então partir para as despedidas. Que alegria, a gente apresentou uma lição aí através dos professores e a gente crê que isso será instrumento de graça na vida de todos. Mateus, vamos lá, dá uma despedida aí, vamos ver se ela pelo menos é aquele início, né? Desmute aí, fale aí, e você vai voltar a essa sala se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigado pela oportunidade, foi gratificante e foi de muito aprendizado, a gente sempre aprende, né? Muito bem, Mateus. Pastor Vinícius, também sua despedida aí, muito obrigado pela presença aqui entre nós. Pastor, agradeço mais uma vez essa oportunidade que a gente tem de estar juntos, falando a uma grande quantidade de pessoas, desejoso que Deus abençoe a todos. Eu queria porque as revistas, né, a gente, nas lições, no final, tem algumas perguntas, né? E tem uma pergunta que eu acho assim, que é tão primordial a gente fazer e responder, né, que o pastor Dario coloca, que é o seguinte: se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos,
Qual a vantagem de servir a Jesus? Eu respondo, é a esperança. Amém, amém. Pastora Adenauer, faça aí também uma despedida, ficou hoje aqui quietinho entre a gente, o professor aqui também. Foi muito bom participar, ouvir os brilhantes professores, enche o nosso coração de alegria, de esperança. Um abraço, pastor Vinícius, tem tempo que eu não vejo pessoalmente, Mateus, pastor Marcelo, pastor Neemias. Só quero encerrar com uma frase que é atribuída a Kennedy. Diz que Kennedy fez um discurso lá na década de 50, início de 60, não sei bem, onde ele falou que a palavra crise, escrita em chinês, é composta por 2 caracteres. Um representa perigo, mas o outro representa oportunidade. Então, que a gente possa aproveitar a oportunidade que essa crise que estamos como igreja passando também nos concede. Amém, amém. Muito bem, pastor Adenal, muito obrigado. Pastor Marcelo, sua despedida então, para a gente fechar tudo aqui. Meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a todos. Não se sintam sós. Saibam que vocês têm uma igreja que os ama, que nós oramos por quem conhecemos e por quem não conhecemos, e que Deus está cuidando de nós. Isso que estamos passando vai passar, né? É uma redundância. Mas sairemos diferentes. A questão é como sairemos diferentes, né? Deus abençoe ricamente a todos. Amém. Muito bem, eu quero, para fechar e concluir aqui, não a lição, todos já falaram, mas apenas dar uma palavra de esperança a você. Eu sempre penso no Deus que não envia nenhum mal para o ser humano. Tudo foi a partir das próprias consequências criadas pela desobediência. Deus permite, porque em função da desobediência esse mal é instalado. Dele só vem coisa boa e do céu só vem bênçãos maravilhosas. Deus não está deixando de cuidar de você que está sofrendo muito. Deus não está mandando para você uma tempestade maior e uma tempestade menor para aquele que, de repente, não tem sofrido praticamente nada com essa pandemia e, de repente, até tem conseguido ganhar alguma coisa, honestamente, não falo de situações desonestas. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo, Ele permitiu. E você não tendo passado por aflições tão grandes quanto outras pessoas, ou então, se estiver passando por aflições, confie que Deus está no controle de tudo e que Ele é capaz de dar suporte para enfrentar esta luta. Com a graça dEle e com a paz dEle, que a sua vida continue sendo abençoada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Hoje às 18 horas, neste canal, nós estaremos juntos para a celebração da noite. E aqui, então, a gente termina a nossa transmissão no Facebook. E depois, então, a gente volta para aqui a sala.